Aleluia. Glória a Deus. A tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16. Vou falar para vocês que eu não combinei nada com o Dali, tá, irmão? Aquilo que ele ministrou sobre a alegria de estar em Deus, de servir a Deus, de seguir a Deus. Amém? João 16, versículo 20. Glória a Deus. Na verdade vos digo que chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, ela já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido uma criança no mundo. Vou ler de novo. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, ela já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido uma criança no mundo. Espírito Santo, nós louvamos e adoramos o nome do Senhor Jesus Cristo. Entregamos totalmente, Senhor Deus. Ó Pai, nós nos rendemos à Tua glória nesse lugar, Deus. Nós nos rendemos, Senhor Deus, à sabedoria do Teu Espírito. Que a sabedoria humana ela seja destruída, Senhor Deus, e aniquilada, Senhor Deus, pela sabedoria do céu, Deus. Pela palavra de vida. Porque a Tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará, Senhor. Por isso traga a Tua verdade, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar transformando nossos corações. Ó Espírito Santo, aquele que sonda os corações, sonda a virtude do coração do Senhor e troca, Senhor Deus, ó Pai, pelas inverdades dentro do nosso coração, Senhor Deus. Coloca as verdades do céu e traga, Senhor Deus, o pão novo, hoje e a cada dia das nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Quem me empresta um relógio? Quem tem um relógio, um celular para me emprestar, que eu estou sem o meu aqui. Não quero me perder na hora. Obrigado. Amém, querido. A Bíblia fala, Jesus está falando profeticamente, horas antes da sua captura. Talvez aí mais 8 horas antes da sua crucificação, ou mais um pouco. Jesus já não fala mais por parábolas nesse momento da sua vida. Jesus ele está com os 12, aqueles a qual ele entregou 3 anos e meio da sua vida em prol da vida desses homens. Vai estar habilitando, capacitando e enviando a cada um para continuar a missão a qual o Senhor começou. Não no dia que ele foi batizado, mas desde o dia do seu nascimento. E Jesus ele já não fala mais por parábolas, porque ele já não precisava mais que alguém interpretasse algo ou alguém não conhecesse, porque ele tinha depositado 100% da sua confiança naqueles homens. Talvez apenas um, Judas, estivesse ali no meio, que não cumpriria o propósito ao qual Deus o chamou, mas que de certa forma contribuiu para o propósito eterno da nossa salvação, amém? Alguém precisava entregar ao Senhor. E o Dali falou da simplicidade do Evangelho. Irmão, Jesus ele era tão simples, Jesus ele era tão comum, Jesus ele andava de uma forma tão popular. Ele não era um cara de senso comum, ele não ia onde todos iam, ele não concordava com o que todos concordavam, ele não concordava que a voz do povo é a voz de Deus, mas ele era uma pessoa comum, ele era uma pessoa do povo.
No entanto, que quando Judas arquiteta o plano de entregar o Senhor junto com os principais da sinagoga, eles falam, mas tu vai ter que dar algum sinal, porque nós não sabemos quem é o cara está no meio do povo, o cara é muito parecido com o povo, se veste que nem o povo, tem o mesmo aspecto, a mesma aparência de todo mundo. Então Judas usa um beijo para entregar Jesus, para mostrar esse aqui, porque senão eles não saberiam quem era, porque realmente viver em Deus, irmão, por mais que a gente fale em chorar, por mais que a gente fale em sofrer, por mais que a gente fala, sabe, em suportar, mas tudo isso é muito simples quando a nossa visão está nos céus, cara. Sabe, tudo isso é muito simples quando o nosso coração está em Deus. Jesus está falando, olha, vem cá. Até agora vocês viram milagres, prodígios. Até agora vocês viram tudo o que aconteceu. E tudo isso foi para que a glória do Pai transparecesse sobre a minha vida. Mas agora eu vou falar para vocês um lado talvez não tão agradável, mas que tem um fim muito agradável. É sobre o sofrimento de vocês, aquilo que vocês vão passar, que talvez vocês não queiram. Irem a lugares a qual vocês não querem ir. Amar pessoas a qual vocês não querem amar. Se dar e se doar por pessoas que nunca vão te dar nada em troca. Viver contra todo instinto coletivo, contra toda opinião popular, contra todo apelo da mídia, contra toda pressão e opressão do mundo. Eu quero que vocês entendam isso. Jesus está falando, olha, como uma mulher ela vai dar à luz, há uma aflição dentro dela, porque eu jamais vou saber o que é isso, né, irmão? Mas quem é mulher sabe a dor, e as mulheres mesmo jogam na nossa cara que a gente nunca vai saber que tipo de dor é essa, né? Não, vocês não imaginam, porque vocês são mole, é o que elas falam, né? Vocês não suportariam. E eu não sei se nós suportaríamos mesmo. Então Jesus está dizendo, olha, quando uma mulher, na verdade, ela está com o coração muito dividido, mas naquele momento, o momento que ela está vivendo as contrações, o momento que ela precisa ter dilatação, o momento que ela está naquele exame clínico para ver se vai nascer, se não vai nascer, se vão fazer um parto normal, se vão fazer uma cirurgia, é realmente momentos de aflições. Tem mulher que é mais tranquilo, que chega, mas tem mulher que, como a minha, foi literalmente um parto. Né, irmão? Porque realmente é uma dor insuportável e dizem que a mulher se transforma. Eu não acompanhei as dores, eu só acompanhei o nascimento, né, quando o médico tirou da vila de dentro, mas realmente são dores. Mas quando a mulher ela vê aquilo que saiu dentro dela, quando ela vê o seu fruto, quando ela vê, sabe, aquilo que ela gerou e carregou por 9 meses, com tanta dedicação, com tanto amor, com tanto cuidado, com tanta preocupação, então as dores, elas são aniquiladas pelo prazer de ver aquela criança feita, de saber que ela gerou, que ela contribuiu para a criação, que ela seguiu uma ordem do Senhor, que ela está dando oportunidade para que uma geração venha e vá muito mais longe que a gente foi, está contribuindo para que aquela morte, aquele momento onde ela achava que ia morrer de dor, trouxe uma vida, irmão. As dores que trazem vida. Irmão, eu confesso para vocês que eu também estou preocupado com a nação, tá? Não são só vocês, não. Sabe, todas as notícias que vêm, e tudo que tem se lido, e tudo que tem, né, sabe, se especulado, e toda a crise financeira que, irmão, é inegável, vai vir. Já está vindo e vai vir com muito mais intensidade. Financeiramente, realmente, o Brasil vai viver um ano e talvez 2 anos muito difíceis. Não só o Brasil, todo mundo, porque o Brasil é uma nação importantíssima para todo esse mundo. Então, o Brasil abastece muitas nações com as nossas riquezas. Nós abastecemos, nós sustentamos muitas nações com aquilo que a gente tem. Que Deus nos abençoou, que Deus nos deu com tanta quantidade, né, de recursos naturais, enfim, mão de obra e tudo. Sabe, irmão, mas eu tenho visto também e crido em Deus que esse é um momento a qual aqueles que estiverem em Deus, que permanecerem em Deus, aqueles que aprenderem a suportar as dores, irmãos, aqueles que
olharem para Deus, aqueles que realmente centrarem os seus olhos naquele que é consumador, autor e consumador da nossa fé, irmão, nós vamos sobreviver por esse momento de uma forma triunfal. Sabe, Deus está colocando as coisas para fora. Por muito tempo a gente orou, não orou? Que os altares dessa nação sejam destruídos, que a corrupção dessa nação seja destruída. A gente orou muito tempo por isso, cara. A gente intercedeu muitos anos por isso. Meu Deus, eu me lembro em 2000, assim que eu me converti, em 2005, sei lá, 2006, em momentos de intercessão lá, com a Paula, com o Rafa, enfim, com a Josi, irmã do Jonatas. Quantas vezes a gente orou e clamou para que a nação, sabe, para que as veias abertas aparecessem e que a corrupção, irmão, está acontecendo. Isso é profético, isso é culpa, uma boa culpa da igreja. Sabe, irmão, então, essas dores, a gente precisa sentir essas dores, sabendo da alegria que virá depois. Sabe, nós não fomos levantados para amaldiçoar, irmão, nossa presidenta da república. Sabe, eles queriam que Jesus fizesse exatamente isso, não queriam? Eles queriam que Jesus, o tempo todo do ministério de Jesus, eles testaram Jesus também nisso, porque eles queriam um argumento diante de César para matar Jesus. Eles queriam Judas e até Simão, era Simão que era um zelote? Era Simão. Eles queriam que Jesus fosse um Che Guevara, um revolucionário, que Jesus pegasse arma e matasse as autoridades. Sabe, eles não entendiam por que eles estavam sendo tão oprimidos naquele momento. Nós servimos a Deus e nós estamos sendo oprimidos. Por isso que Judas desanimou tão rápido de Jesus. Porque Judas esperava ele como um rei, mas um rei que pegasse arma, com espada física, com escudo físico, e derrubasse o Império Romano. Certa vez os fariseus chegaram diante de Jesus e falaram: mestre, o imposto está tão alto, né? Se fosse um dia de hoje, ele dizia: meu Deus, mestre, a gasolina está R$3,20, com certeza R$3 é imposto, né, Alex? É certo nós pagar isso? Aí Jesus fala e diz: oh, me dá uma moeda aí. Aí Jesus pega uma moeda e falou: de quem é essa cara que está aqui? De quem é essa esfinge que está desenhada? Então eles falam: é de César. Ele falou: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Certa vez, irmão, Paulo ele conquistou várias cidades há 2000 anos atrás. Até hoje tem, mas há 2000 anos atrás era muito mais intenso. Que ainda tinha o sistema de escravatura, que tinha escravos. E com certeza quando aqueles caras souberam: aí vem um discípulo de Jesus Cristo, aí vem um homem que está movendo, está bombando, o ministério do cara está fluindo. Os caras pensaram: com certeza o cara vai derrubar o nosso senhor feudal aqui e nós vamos ser libertados. Então Paulo chega com uma mensagem: escravos, submetei-vos a seus senhores. Senhores, não maltratei vossos escravos. Porque, irmão, porque a liberdade que Jesus veio trazer, que Paulo compreendeu com tanta ênfase, era uma liberdade interior. Era uma vida interior que podia estar doendo nos seus lombos físicos naquele momento, mas que havia uma alegria intensa por estar fazendo o que era certo. Então Paulo não falou: vocês a partir de amanhã fazem uma greve, para tudo, porque eu vou orar para esse cara ser derrubado. Não. Paulo falou: submetei-vos. Deus colocou vocês aqui com propósito. Se vocês são escravos aqui, amém, submetei-vos a seus senhores. E depois ele fala: senhores, não maltratei os seus escravos. É Colossenses isso? Eu não tenho certeza se é Colossenses. Mas enfim, várias cidades que Paulo passou existiam escravos. E em nenhum momento ele falou: vocês têm que belar, vocês têm que orar para que esse cara caia, vocês têm que amaldiçoar esse cara, vocês têm que fazer terrorismo pelas redes sociais. Sabe, irmão, talvez no momento mais propício da igreja brasileira se levantar, talvez seja o momento que a igreja mais vai se esconder através do contexto político. Jesus falou, e eu falo sempre, e eu entendo cada dia mais, com mais intensidade, essa palavra que Jesus diz: olha, é melhor ir na casa de luto do que na casa de festa. Irmão, quando tudo está quebrado, está todo mundo mole. Quando tudo está quebrado, está todo mundo sensível. Quando tudo está quebrado, todo mundo pensa. Quer ver o sujeito pensar na vida e repensar a sua vida? Está na frente de um caixão olhando um morto. Talvez numa celebração, num culto de adoração a Deus, ninguém pense nisso. Talvez numa festa familiar, no nascimento de um filho, ninguém pense nisso.
mas vai no velório para ver se todo mundo não está pensando o que fez ontem. A primeira coisa que o cara passa, podia ser eu. É a primeira coisa que o cara pensa. Meu Deus, podia ser eu, misericórdia, Senhor. Deixa eu me reconverter porque o negócio está feio. Sabe, irmão, porque é justamente na tristeza, quando Paulo fala, olha, é na minha fraqueza que o Senhor aperfeiçoou o seu poder. A vida que é manifestada através da dor, a vida que é manifestada através de um contexto contrário, a vida que é manifesta através da nossa posição. Jesus está falando, olha, ele começa falando, não se turbe vossos corações, lá no capítulo 14, no capítulo 15 ele começa a falar da videira, olha, se vocês aceitarem serem podados, se vocês aceitarem serem retirados aqueles galhos que já não produzem mais, vocês darão muitos frutos. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são meus ramos. Então se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, dareis muitos frutos. Então Jesus ele começa falando de coisas muito legais, da eternidade, mas de repente no capítulo 16 ele começa, olha, mas tem o seguinte. Aí primeiro ele fala do Espírito Santo, olha, o Espírito Santo vai vir, vai ajudar vocês, ele vai dar continuidade ao que eu estou falando, porém vai dar um pouco que vocês não vão me ver, depois me vereis novamente, mas enquanto vocês não me veem, enquanto eu não voltar, muitos dias serão chumbo grosso, muitos dias serão matar um leão por dia, e o grande problema é que ninguém quer isso, e o grande problema é que ninguém gosta de seguir a decadência. O problema é que todo mundo gosta de seguir um mover, gosta de seguir uma bela estrutura, gosta de seguir o ministério que está dando certo. Eu vou na célula de fulano de tal porque tem 30 pessoas, o outro tem 5, não quero. Eu vou no ministério tal porque lá dá 2.000 pessoas, ou porque tem uma baita de uma estrutura, ou porque o negócio lá está pegando. Irmão, ninguém quer mais pagar por nada. Ninguém quer pagar o preço por mais nada, ninguém quer sofrer por mais nada, ninguém quer padecer algum tipo de necessidade, sabe? Quiser abrir, não abre, mas eu vou abrir em Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, e versículo 5. Coríntios 4, 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Essa palavra servo, ela quer dizer UPDT, que é escravo, tá? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Pula para o versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, irmão? Então você deve, sim, instituídos eles serão. Se essa é a vontade de Deus, será, irmão, porque eu também não creio num avivamento que não transforma a situação política do lugar, não.
Depois de Jesus, todos os avivamentos que vieram transformaram a situação física, econômica, geográfica, política dos lugares. Eu creio nisso. Mas nós não precisamos mais nos atentar pelaquilo que nós vemos. Está caro, irmão. Gasolina está caro. É sério. Eu botei álcool no meu carro e eu acho que eu acabei com o meu carro por causa disso. Porque eu botei álcool, quis fugir do preço da gasolina. Mas essas coisas são coisas que a gente consegue ver e tocar. E abrir mão. Por isso não ore para que a crise vá embora, irmão. Alguns altares que foram edificados nessa nação, eles precisam ser derrubados. E um deles é chamado consumismo. Principalmente no meio da igreja. Nós vamos ter menos dinheiro, te prepara, cara, vamos. Mas quem sabe a gente consuma menos. Esses altares precisam ser destruídos, porque Jesus falou, Jesus não chamou Satanás de Senhor, Jesus não chamou nem o rei de Senhor, Jesus chamou o quê? O amor ao dinheiro. Ou vocês servem a mamão ou vocês servem a Deus, porque ninguém pode servir a dois senhores. E quem sabe a sua fé está 100% alicerçada na sua estabilidade financeira. Se prepare, irmão, Deus vai derrubar esse altar. Você vai ter menos dinheiro no bolso, a nação vai ter menos dinheiro, vai ter menos corrupção. E o mamão vai ser destruído dessa nação em nome do Senhor Jesus, cara. Porque se tem uma coisa que Deus não faz e nunca fez, foi dividir a sua glória. Ou a gente dá toda a nossa glória a Deus, ou a gente dá toda a nossa glória às coisas. Por isso que Paulo fala, olha, não firmeis a vossa fé naquilo que você pode ver. Porque o que você vê é temporal, mas o que você não vê é eterno. O Evangelho de Cristo sempre foi um evangelho de entrega, irmão. O Evangelho de Cristo sempre foi um evangelho de abrir mão. O Evangelho de Cristo ele sempre foi um evangelho de fazer as coisas, né? Por isso que Paulo entra numa pira. Paulo, de repente, ele tá escrevendo a carta para os seus discípulos. De repente ele para e diz, oh meu Deus, faço o mal que eu não quero fazer, não faço bem o que preciso, miserável homem que sou. Porque ele entende que, meu Deus, é tão difícil, porque eu queria nessa hora estar num bom hotel. Com certeza ele numa cadeia, ou sei lá, machucado, ferido devido aos açoites, às frequências surras que ele levava por amor de Cristo. Ele podia pensar, meu Deus do céu, eu sou um cara estudado, tenho tripla cidadania, eu sou um teólogo, o que eu estou fazendo aqui? Machucado, ferido, sangrando. Então ele fala, meu Deus do céu, eu preciso fazer algo melhor, porque eu acho que até o que eu estou fazendo, eu não sei, miserável homem que sou, porque o meu coração ainda às vezes pensa nas coisas. Por isso que ele fala, não, eu não prego a mim, eu prego a Cristo e a Cristo crucificado. Sabe, irmão, durante muito tempo algumas pessoas voltaram às velhas práticas, voltaram ao vômito. Como a própria Bíblia fala, irmão, é como um cão que volta ao próprio vômito. Quando a gente volta às velhas práticas de quando ainda não conhecíamos a Cristo, não entregamos a nossa vida a Ele. Algumas pessoas então voltam àquelas práticas, outras nem tiveram essas práticas, porque às vezes nasceram em um lar cristão, ou nasceram numa família que tem uma estrutura, e de repente do nada começa a fazer algumas coisas que aprendeu não em Deus, mas no mundo. E uma vez eu vi um cara usar um termo bíblico, dizendo, todas as coisas me são lícitas, então, mas eu não vou me deixar tomar por nenhuma delas, mas então eu não estou tomando, então eu não estou viciado, mas de vez em quando eu faço, irmão. Paulo falou isso no fim da sua vida, todas as coisas me são lícitas. Mas um homem, para chegar numa maturidade e dizer, pode me oferecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu sei que eu posso fazer tudo isso, mas eu não quero. Sabe o que? A maturidade no coração de um homem começou e terminou dessa forma. Por quê? Porque na primeira carta que ele escreveu aos Gálatas, ele falou, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Após 35 anos de crente, então o cara fala, todas as coisas me são lícitas. Mas primeiro ele precisou se afastar de todas essas coisas e não tocá-las e não usá-las. Porque a graça, irmão, é um livre acesso entre nós e Deus, mas ela nunca foi uma permissão para o pecado. Por isso que a gente complica, como o Dali falou, meu Deus, é tão simples, mas a gente complica tanto. A Bíblia fala, Paulo fala, olha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Realmente nada pode, o único que pode é nós, somos nós. O único que pode, sabe, fazer esfriar o amor de Deus dentro do meu coração sou eu através do pecado, irmão. Por quê? Porque eu peco e Deus não me quer mais? Não, porque eu peco e o peso do pecado, a consciência do pecado, o arrependimento, e muitas vezes não é arrependimento, muitas vezes é remorso, faz com que eu não vá mais diante de Deus, porque eu me sinto sujo, porque aí eu usei a graça para pecar, mas eu não sei mais usar a graça para voltar para Ele. Quando Paulo fala ali no versículo 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Essa palavra servo, irmão, ela quer dizer escravo. E essa palavra, Paulo usou várias vezes, vários termos de escravos, devido às suas missões e às suas viagens, ele conheceu muitas formas de escravatura. Mas essa específica, irmão, é um nome grego chamado OPDT. Essa era uma casta de escravo que, além de ser escravos, eles tinham cometido algum crime. Isso é lá da região da Mesopotâmia. E então esse escravo, ele tinha uma condenação muito cruel. Esse cara ia até o último suspiro da sua vida contribuir para as navegações, para as conquistas marítimas daquele país. Então esse escravo, ele era colocado no último porão do navio, e muitas vezes não podia ser usado a vela no navio, então era usado o remo, aqueles remos coletivos. Então eles colocavam todos esses UPDTs, esses escravos que eram condenados à morte, no último porão do navio fechado, sem comida, sem água, fazendo todas as suas necessidades fisiológicas ali mesmo, sentados, acorrentados uns aos outros, remando. E a sua pena era remar até a morte, sem direito à água, sem direito à comida, sem direito de um lugar para fazer suas necessidades. Esse é o evangelho da prosperidade que Paulo pregava. Esse era o evangelho dos homens ricos e bem-sucedidos que Paulo pregava. Paulo dizia: olha, por amor a Cristo eu sou igual aqueles caras que remam até a morte sem ter direito a nada. Mas no fim da sua vida ele fala: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Havia alegria no coração desse homem por ter feito tudo isso. Havia alegria no coração. Vê as últimas cartas, as cartas da prisão, irmão, Filemão, Colossenses, Filipenses. Olha essas cartas, olha a alegria de Paulo falando. E Paulo está numa cadeia e fala, olha, alegrai-vos para os filipenses. Mais uma vez eu falo, alegrai-vos no Senhor. Eu estou aqui preso por amor de Cristo, mas vocês estão livres, por isso alegrai-vos. Ai, com certeza eles mandaram uma carta, mas Paulo, está difícil, nós estamos sendo perseguidos. Eles não querem nós aqui, a gente não é mais igual a eles, nós não praticamos mais o que eles praticam, nós não nos vestimos mais como eles vestem, nós não estamos mais no mesmo contexto deles, está difícil, a gente está sendo... Ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Irmão, e na contramão do mundo é isso, sabe? E na contramão do mundo não é pegar um modelo de balada humana e trazer para o contexto gospel e dizer, nós estamos na contramão, porque nós estamos numa baladinha sem droga. Isso não existe, irmão. Jesus nunca falou, olha, vocês têm que ir lá e se moldar a eles para conquistar eles. Não é nada disso. Paulo fala, olha, não sejais moldados pelo padrão desse mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu não sei aonde que tiraram, irmão. Eu não sei onde inventaram o evangelho para homem, o evangelho para mulher, o evangelho para jovens, o evangelho para família. O evangelho é um só. Não existem evangelhos que se encaixam a um contexto. O contexto, as pessoas precisam se encaixar ao evangelho, cara. O evangelho de Cristo, ele não é pesado, não. A gente que deixa pesado o negócio. A porta é estreita. Mas aí a gente está gordo de pecado e quer entrar. A gente está gordo de tradição, de religião e quer entrar.
Se a porta é estreita, nós temos que nos encaixar. É a noiva que precisa se encaixar o vestido. Não é o vestido que precisa ser ajustado à noiva, como é no contexto natural. Jesus falou, não, as vestes de vocês são os atos de justiça. Então vocês precisam se encaixar. A justiça está feita, é a minha justiça, é eterna. Vocês precisam ir lá e se encaixar. Sabe, irmão, eu estava falando com os homens na quinta-feira exatamente sobre esse versículo de olhar para as coisas que são eternas e olhar para o céu. Nós tivemos um momento muito maravilhoso. Quem esteve lá, não dava vontade mais de sair daquele lugar. Glória a Deus, irmão, a gente chapou. Quinta-feira a gente, meu Deus, não sei o que os vizinhos pensaram de nós, né? Mas, irmão, nós estávamos falando do céu e as coisas do céu, e o quanto a gente olha para as coisas aqui e se entristece porque os nossos olhos não estão mais no céu, estão nas coisas que aqui estão, que aqui a gente consegue ver e tocar e desejar e ansiar. Mas Jesus, quando ele começa a falar do céu, quando ele começa a falar do juízo, quando ele começa a falar que um dia ele vai separar as ovelhas dos bodes, que um dia ele vai vir e buscar sua noiva, sua igreja, irmão, isso não é para trazer medo sobre a nossa vida, é para trazer alegria, certeza, esperança. Eu não sei onde no meio do caminho o juízo, onde no meio do caminho o céu, a volta de Cristo tornou-se um objeto de medo no nosso meio, cara. Sempre foi. Quando Paulo fala, olha, um dia nós ouviremos o bradar do anjo do Senhor, e aqueles que morreram antes em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois ele voltará e nos buscará. E no final ele fala, olha, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Irmão, o céu, a volta de Jesus, morrer, devia ser um objeto de alegria, de certeza, de esperança na vida do crente. Mas não, a gente sempre quer ficar um pouquinho mais aqui, a gente sempre quer conquistar alguma coisa mais aqui, a gente sempre quer ser feliz. Eu quero ser feliz. O que o Dali acabou de cantar, irmão? A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Gosto de um pastor que diz que nós não somos o povo mais feliz da terra, nós somos o único povo feliz da terra, irmão. Nós vamos para o céu, nós vamos ver uma eternidade. Não pense, irmão, eu sei que a gente não ouve muito falar de juízo, mas o juízo, irmão, se o Espírito Santo, quando Jesus fala, um pouco antes daquele versículo que a gente leu, em João 16, se não me engano, no versículo 8, tenho certeza, mas ele fala, olha, o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O juízo não é para criar medo no nosso coração, irmão, que é alegria, e a alegria de poder levar quantos mais daqueles que estão próximos de nós juntos. Ou você não crê mais no céu, irmão, ou você só crê no evangelho da terra, ou você crê que você vai ser feliz aqui e quando morrer tudo acaba. João 14, Jesus quebra todo o conceito humano acerca da eternidade. Ele fala, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou para lá, vou preparar-vos um lugar, outra vez eu virei e vos levarei, vocês morarão comigo para todo sempre. O céu ele existe, se existe o céu, o inferno existe, e o juízo, irmão, é para que você tenha vergonha na cara, não para que você tenha medo, não para que você tenha medo. As coisas eternas, irmão, elas serão... Cara, quando Paulo fala, olha, essa tribulação, ela traz um peso eterno. Se eu suportar essa tribulação, ela trará um peso eterno. É mais uma joia na minha coroa. Quando eu chegar lá, ele vai falar, olha, tu suportasse, cara, vem pra cá junto comigo. Chega, eu quero te tirar desse mundo, acabou. Vem pra cá, aqui tu vai ser feliz. Nós precisamos fazer as pessoas, amar as pessoas, sabe, incondicionalmente, fazer com que elas sintam o amor de Deus e a alegria do Espírito Santo tome o coração delas, irmão. Mas não faça... Sabe, não arquitete a sua vida ou a vida do seu filho baseado em coisas. Não faça do seu filho o que você não foi. Sabe, eu tive um insucesso nessa área, então eu vou lutar para que meu filho... Para de interferir no propósito de Deus na vida do teu filho. Deixe que Deus dê destino para ele. Ensine a criança no caminho que deve andar. É isso que Jesus fala, é isso que a Bíblia fala. Salomão fala muito sabiamente. Ele não fala, olha, se tu não construísse a casa que tu queria construir, faz com que teu filho construa.
Isso é um egoísmo, isso é um egocentrismo. Isso é querer usar o filho como um troféu. Não, irmão, planta a eternidade. Uma vez nós estávamos numa das turmas do culto Homem ao Máximo. O cara me falou uma coisa, o Alex vai lembrar dessa. Irmão, como diz o meu amigo, deu uma ira gospel no meu coração. O cara falou, porque a gente prepara os filhos para o mundo. Lembra disso? Não, cara, eu vou preparar meu filho para o céu. Eu não vou, meu filho não vai se encaixar nisso aí, por mais que ele esteja aí. Vai trabalhar aqui, vai estudar aqui, vai cumprir o propósito de Deus aqui. Mas ele vai para o céu. Eu vou preparar meu filho para ir para o céu. Eu não preparo meu filho para o mundo. O mundo vai estar preparado. O mundo, aliás, não vai estar preparado para tamanha glória que o Senhor vai tomar a nossa nação através da vida do Davi, do João, através da vida do Guilherme, da Isabela. É verdade, irmão. E está aqui sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Agora não dá um destino financeiro, não dá um destino físico, dá um destino eterno. O céu ainda é o seu lugar, é a sua origem. O céu ainda é o seu ponto final, irmão. Como um ônibus que você pega num ponto e vai até o outro, você saiu da eternidade e vai voltar para a eternidade. Agora tem o seguinte, você nasceu de Deus. Agora morrer em Deus depende de você, não depende mais dele. Ele te gerou, ele te criou, ele te deu todas as coisas. Ele te deu a salvação, ele te deu um plano eterno. Agora voltar para ele é contigo. Essa é a beleza e essa também é a dureza do livre-arbítrio, da liberdade. Amém? Mas enquanto estivermos casados com as coisas desse mundo, irmão, realmente a gente não pode botar culpa na apostasia, culpa na política, culpa no trabalho, culpa não sei o quê. Nossos olhos, eles precisam estar virados para a eternidade, cara. Os nossos olhos, eles precisam estar virados, comendo da eternidade. Nosso coração precisa ser, totalmente entregue às coisas eternas de Deus. Sabe? Você vai trabalhar, irmão, mas você vai carregar a eternidade contigo. Muito falar de fé e a banalização da fé na TV e no rádio. De um Deus que joga com propina, né, irmão? Quanto mais você dá, então ele te favorece mais você do que o outro, porque você deu mais. Isso é propina, irmão. Isso nós temos visto aí no escândalo do Brasil. Deus não faz lobby com ninguém, Deus não faz troca de favores com ninguém, Deus sempre se moveu por princípios. Esse evangelho tem sido pregado na TV, nos rádios, é uma mentira, irmão. Eu nunca vi Paulo, Jesus, pregar acerca de prosperidade, eu nunca vi. Acerca de necessidade, que Deus suprirá a tua necessidade, isso é uma verdade. Agora isso aí que inventaram, essa coisa que criaram, onde não se preocupa mais com a sua vida, onde não se fala mais em juízo, em serviço, em pecado, em redenção, em Jesus Cristo. Transformaram o Senhor em um gerente do banco. Quanto mais você deposita, mais Ele te dá crédito. Isso é uma mentira do inferno, irmão. Você precisa cair, vai cair nesses dias, você vai ver, irmão. Os olhos da nação não vão mais ser levados pelo dinheiro, pelo consumismo. Será levado com um sentimento de justiça, de fazer justiça ao próximo. Se prepare, irmão. Vai vir pessoa comer na sua mão. Se prepara, vai vir pessoas a qual você vai dividir. Escuta uma coisa, cara. O sermão profético de João Batista vai se cumprir esses dias na nação. Se você tiver 2 camisas, você vai ter que dar uma. Se você tiver 2 sandálias, você vai ter que dar uma. Se fulano te convidar a caminhar 1 milha, você vai caminhar 2. Você vai ver que, infelizmente, mas divinamente, é nessa pressão que a gente vai revelar a nossa cara. Porque enquanto nós estivemos vivendo 20 anos de prosperidade, ninguém revelou a sua cara. A igreja se escondeu na prosperidade. A igreja brasileira, o Dema está aqui, o Dema pode me corrigir se for verdade. A igreja brasileira, se contar todos os crentes dessa nação, investem por ano 55 centavos em missão por membro. Verdade ou não é, Dema? Se pegar todos os crentes e tudo que é investido em missão durante um ano, dá 55 centavos no ano, irmão. Quantos passaram fome hoje? Quantos passaram necessidade?
Missionários estão morrendo. Homens, sabe, irmão, isso aqui custou o sangue dos mártires. E está custando até hoje. Quantos viram aquela cena daqueles 21 homens sendo degolados pelo Estado Islâmico? Irmão, eu vi na hora do almoço no celular do irmão. Lá na minha empresa, irmão, eu me senti o pior dos crentes do mundo. Digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tem gente morrendo por essa palavra, por amor a Cristo. Talvez quando Jesus falou que Ele veio para dar vida e vida em abundância, nós não entendemos que é vida em abundância. Porque sempre que fala em abundância, a gente automaticamente liga financeiro, a coisas. Sempre ligamos a abundância a coisas, irmão. Mas esse não é o evangelho do Filho de Deus, cara. Esse não é o evangelho. Jesus não morreu por isso. Ele deve olhar para a situação das nossas vidas muitas vezes e dizer, meu Deus, eu morri para que esse cara esteja aí, nessa situação, nesse lugar, passando por essas coisas, morrendo espiritualmente por causa dessas picuinhas. Meu Deus, não. Aprenda a sentir dor, irmão. Aprenda a compartilhar, aprenda a dar. Aprenda a fazer o que Paulo falou. No mundo árabe, irmão, é tão nobre morrer por uma causa. Aqueles caras morrem, irmão, aqueles caras amarram aquelas bombas no seu corpo e entram no mercado, no shopping, na padaria. Levam consigo tantas vidas. Aqueles caras têm uma certeza de que eles vão para o paraíso, cara. Aqueles caras têm certeza que a causa a qual eles estão defendendo de Allah vai levar eles para o mundo muito mais excelente do que esses que eles vivem. Tirando o contexto, esses caras nos ensinam muitas coisas. Mas as nossas vontades, elas não podem ser assassinadas mais. O nosso eu, ele não pode mais ser aniquilado para que o Senhor se fortaleça em nós, para que o Senhor cumpra a sua vontade. Não, o meu eu não. O meu eu não. As coisas que eu quero, que eu tenho convicção humana, não. Que Deus use outro, porque eu quero ficar aqui nesse lugar onde eu estou. A vida em abundância que Ele trouxe passa pelos períodos de dor. E os períodos de dor, irmão, fazem a gente repensar, ver, olhar. E talvez você esteja passando por tanta dor porque ainda você não aprendeu a dar uma formatada aí na tua vida e se encaixar no propósito eterno do Senhor. Então por isso que o Senhor às vezes permite tanta coisa sobre a sua vida. Então por isso que Deus, Ele diz, meu Deus, quando que Ele vai se posicionar? Sabe, irmão, quando a Bíblia fala que aquele que vai levando a preciosa semente, chorando e cantando, irmão, não está fácil a coisa para esse moço do Salmo 126, não está. Meu Deus, ele continua semeando, ele continua trabalhando para Deus, ele continua servindo a Deus, seguindo a Deus, chorando. Mas a Bíblia fala que com certeza ele voltará aos seus feitos. Meu irmão, são tempos de abrir a mão. São tempos de morrer pelo próximo. São tempos de amar um próximo. Mesmo que você tenha plena convicção de que Ele não vai te dar nada em troca. Será que você consegue amar assim? São tempos de olharmos para o céu, cara. São tempos de... Jesus falou, olha... Eles pediram, né? Certa vez eles pediram, mestre, nos dá um sinal, mostra um sinal. Ele falou, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Eu vejo tanta coisa no sinal de Jonas, irmão. Não simplesmente porque ele ficou 3 dias
no vento da baleia, Jesus ficou 3 dias morto. Eu vejo o sinal de Jonas também como sinal de, o problema está aqui, Jonas viu tudo afundando. Ele falou, vou ter que abrir o jogo para esses caras, o problema aqui sou eu. O navio está afundando, cai de mim. Rapaz, me joga na água porque vai parar essa tempestade. Nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas, homens, mulheres responsáveis, que sabem que se a coisa não está bem, o contexto não tem culpa, a situação do outro não tem culpa, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Evangelho de morte, que traz vida, evangelho de abrir mão, para que a mão de Deus se manifeste na nossa vida. Esse é o Evangelho do Filho. Esse é o Evangelho do Pai, do Filho e do Espírito. Muitos de nós queremos só o Evangelho do Pai. Proteção, provisão. Mas tem o Evangelho do Filho, que é o Evangelho da cruz. E tem o Evangelho do Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, se eu estou livre do pecado, praticando a justiça, eu não vou temer o juízo. Essa é uma verdade eterna. Nós tememos o juízo porque nós estamos vivendo em injustiça ou em pecado. Então nós pensamos, meu Deus, se ele voltar hoje, se ele diz que ele vai voltar como um ladrão na noite, então se ele voltar hoje eu não vou, então eu não quero que ele volte hoje. Quem já se libertou da prática do pecado, às vezes até cai, mas sabe voltar. Não vive mais sobre a consciência. Seja uma prática um pouco inconstante ou constante, mas não vive mais sobre a consciência, se arrepende, volta para Deus. Quem tem praticado a justiça ao seu próximo não teme o juízo dos céus. Por isso que o Espírito Santo primeiro ele convence do pecado, depois da justiça e depois do juízo. Por isso que Jesus falou, olha, eu já não vou falar mais muito, porque está vindo o príncipe desse mundo aí e nada ele tem em mim. Você está falando, não devo nada para esse cara. Esse cara aí que o mundo chama, diabo, Satanás, eu não devo nada para esse cara, eu estou limpo. Temos temido o juízo, porque não temos vivido a liberdade e a prática da justiça. Essa é a verdade, irmão. Sabe, olhar para a eternidade. Homens e mulheres que se levantam em favor e não contra. Homens e mulheres que se levantam em intercessão e não em julgamento. Homens e mulheres que se preocupam com a próxima geração. Estão dispostos a não realizar os seus sonhos pessoais, para que a sua geração realize os sonhos de Deus. Sabe, irmão, hoje à tarde eu estava lendo acerca de Davi. A vida de Davi, durante todos aqueles anos que ele esteve vivo, é um ensinamento todos os dias, irmão. E todos os dias que a gente lê a vida desse homem, a gente começa a descobrir por que Deus fala, olha, eu achei um homem segundo o meu coração. E nos tempos de maior angústia da vida de Davi, ele escreveu os mais belos salmos. Nos tempos de maiores angústias, de dor física, ele fala, olha, eu estou sentindo meus rins estão doendo. Ele fala muitas vezes dos sentimentos do seu coração. Muitas vezes ele entra numa verdadeira depressão, irmão. O crente entra em depressão, sim. O problema é quando a gente sai dela. A gente vai depender dos homens e de Deus. Sabe? Certa vez Davi estava sendo perseguido por Saul. Então ele passa por determinada cidade. Lá existe um casal. O esposo é Nabal, o nome da mulher é Abigail. Nabal, o nome quer dizer louco, iníquo, uma coisa assim, né? Louco, iníquo, imprudente, uma coisa assim. E quando Davi serve os servos de Nabal, olha o coração do cara, irmão. Ele estava com os valentes do lado dele, ele estava com um cara que não tinha SWAT, não tinha polícia
no mundo tão fera, tão forte como aqueles caras. E Davi podia dominar tudo aquilo, mas aquilo não era dele, então ele serviu os pastores de ovelha desse cara. Então ele envia mensageiros e diz: ó, Davi está aí, aquele homem que é segundo o coração de Deus, que vai ser rei um dia de Israel. E ele está pedindo que o Senhor dê pelo menos uns animalzinhos aí, porque ele está com fome. O Senhor dê água e pão aí, porque ele está com fome. Os guerreiros dele estão aqui, eles estão sendo perseguidos pelo rei Saul, mas sem razão nenhuma, só pela inveja do rei. Então Nabal diz: não, daqui não vou dar nada, manda ele se virar. E a esposa de Nabal, Abigail, sempre que a igreja ela fala, sempre que a Bíblia fala de uma mulher, ela fala da situação da igreja. É uma figura. Todas as mulheres na Bíblia, elas são uma figura da condição da igreja. Então Abigail, o coração dela começa a se mover em compaixão e misericórdia. Então ela pensou: eu estou aqui debaixo da imprudência e da iniquidade. E o homem segundo o coração de Deus está passando por aqui. Eu não vou fazer nada para esse cara. Não vou fazer nada para que o propósito de Deus, se Deus falou que esse cara é rei, esse cara vai ser. Bom, então Abigail, ela vai lá e prepara pães, ela prepara bolos, carne, vinho, coloca no jumento, fala para os jovens: olha, vocês vão na frente, eu vou atrás. Uma visão de reino, primeiramente, né? Quantos de nós temos intercedido pelos jovens da nossa geração, irmão? Quantos de nós temos morrido pelos jovens da nossa nação? Quantos de nós temos dado dessa nossa gordura espiritual para os jovens da nação? Por isso estão sendo tão tentados, estão sendo tão destruídos, não tem cobertura, irmão. Sabe, ela fala: ó, vocês vão, eu vou atrás acobertando vocês. E ela vai, e ela se move com compaixão e misericórdia. Quando aquele servo olha para ela, ele diz: olha, mulher formosa e prudente. A igreja formosa e prudente, ela se move por misericórdia. Ela pode dizer: Senhor, eu estou aqui na riqueza, o meu marido é rico, então tranquilo, deixa que esse cara passe aqui e pronto. Ela está preocupada com o propósito de Deus. Ela tinha ouvido falar de um menino que com 17 anos derrubou um gigante, de um menino que com pouca idade, ainda na infância, construía instrumentos e adorava o Senhor e fazia canções, a qual nós cantamos até hoje. Ela disse: não, eu vou ajudar esse cara. Eu vou ajudar que o propósito de Deus seja cumprido na vida desse cara. E quando ela chega lá, ela chega diante de Davi. E mais uma vez ela se preocupa com a outra geração. Ela fala: olha, dá essa bênção aí para os meninos primeiro. Pouco tempo depois o seu marido morre. E aí é o tempo dela se casar com Davi. Uma mulher que decidiu se divorciar da iniquidade e casar com o coração de Deus. Uma mulher que decidiu um dia deixar de viver sobre a sombra da iniquidade, sobre a sombra da loucura, da imprudência. Ele era muito rico, Nabal, muito rico. A Bíblia fala que ele era muito rico, tinha muita posse, tinha muitos servos, tinha muitas ovelhas. Ela disse: não, enquanto ele estiver vivo eu não vou trair esse cara. Mas o dia que o Senhor levar ele, eu vou seguir aquele que é segundo o coração de Deus. Davi era uma figura de Cristo. E Abigail era a figura da igreja. Foi dolorido. Foi uma tribulação até essa mulher chegar a Davi. Mas um dia ela foi totalmente inundada pelo sentimento de cumprir o propósito do Senhor. Ainda mais, Davi queria ir lá matar tudo. Ela falou: meu Deus, irmão, que mulher. Essa mulher nem conhecia Deus, irmão. Mas só por ouvir falar acerca do Deus de Davi, ela chega: não, rei, vem cá. Não faça com que o sangue desses caras venha em tuas mãos. Deixa que o teu Deus vai dar cabo desses caras. Deus vai acabar. Não deu outra, irmão. Ela chega, Nabal está lá, bêbado. Não dá muito dia, esse cara morre. E aí o Senhor sopra no coração de Davi uma liberação para que Davi chegue e toma como esposa.
brigue contra pessoas, não, irmão. Deus não morreu para que a gente lute contra carne ou sangue. O Senhor Jesus morreu e nos deu a sua armadura para lutarmos contra as potestades das trevas, para derrubarmos o diabo de uma forma tão simples, resistindo ao pecado, praticando a justiça, não temendo o juízo. Quando meus olhos estão na eternidade, irmão, certa vez Paulo fala, olha, já não sei mais se eu quero ir, se eu quero ficar, eu acho que tem tanta coisa para fazer aqui ainda, mas o desejo de estar com ele é muito forte. Porque eu morrer para mim é lucro, mas o viver para mim é Cristo. Então eu quero morrer, eu quero ficar, não, mas eu quero que o propósito dele se estabeleça na minha vida, que seja cumprido numa totalidade, e que o Senhor só me leve quando Ele quiser, mas os meus olhos sempre estarão nele. É por isso que muitos não avançam, irmão, por isso que muitos estão enferrujados, estão engessados espiritualmente, porque viraram, talvez não intencionalmente, mas devido às situações, viraram a sua vida toda para aqui, querendo as coisas aqui, ansiando as coisas daqui, vivendo em função de um ministério bem sucedido. Deixa eu dizer uma coisa, muitas cartas dessa Paulo escreveu da prisão. Ele não estava mais bombando, não. Os cultos dele não bombavam, não, irmão. Não tinham adoração extravagante. A adoração daquele cara era preso numa algema, todo esfolado das chibatadas, escrevendo, olha, vocês se alegrem comigo. Com certeza as cartas chegavam na vida, no dia a dia da igreja, dizendo, esse cara é doido. Irmão Paulo, que está lá preso em Roma, está dizendo que é para a gente se alegrar nele. Ah, ele está bem lá, não, ele está preso. Cego, doente. O historiador Shed, ele diz que Paulo sofreu, no mínimo, 45 pneumonias durante sua vida, forte. Ele apanhou tanto, numa cidade de Antioquia, que eu não lembro o nome, aquela região portuária, que ele ficou cego por alguns dias, irmão. Isso a história conta, a Bíblia não conta, tá? Por que então nós queremos sempre procurar o que está dando certo? Nós precisamos fazer dar certo, cara. Nós precisamos fazer dar certo. Nós precisamos que a nossa vida expresse a glória do Senhor. Nós precisamos que a nossa vida esteja num processo de alinhamento divino, um prumo, onde aquele pedreiro pega e diz, essa parede está torta, e bota o prumo aqui, e o que precisa para ficar reta? Ela precisa aqui, tira um pouco daqui, reboca mais um pouco aqui, é assim que ela vai ficar retinha. É assim que Deus nos quer, irmão. Ele morreu para que fôssemos retos, íntegros diante dele, em justiça, em amor. Glória a Deus se você tem uma capacidade de ganhar dinheiro, irmão. Glória a Deus. Mas sabe que os miseráveis baterão a tua porta, irmão. Jesus falou, aquele que tratar bem qualquer um desses pequeninos, aqueles que hospedar qualquer um desses pequeninos, estaremos hospedando. Muitos de vocês hospedarão anjos e não saberão isso que Jesus falou. Muitos de vocês anjos baterão na sua porta pedindo um prato de comida, você vai dizer, vai para a sinaleira pedir dinheiro, vai trocar por crack na boca de fumo. São tempos proféticos sobre a nossa nação, irmão. Nós somos responsáveis por isso. Nós oramos por isso, agora nós temos que aguentar. A igreja se colocou na brecha, agora Deus pegou. Nós clamamos, Deus nos coloca na brecha da nação. O Senhor nos colocou. Nós vamos amaldiçoar ou nós vamos transformar? Nós vamos ficar preocupados porque vamos ter menos dinheiro, ou nós vamos adorar a Deus e glorificar a Deus porque o altar do consumismo dessa nação vai ser derrubado. Não pense que nós fomos criados prósperos por causa de um efeito da natureza. Há um propósito nisso, irmão. Há um propósito. As nações comerão do Brasil, as nações beberão do Brasil,
Os missionários do Brasil conquistarão as nações. Há uma palavra empenhada sobre essa nação, que nós seríamos os confins da terra. E quando nós chegaríamos os confins da terra, os missionários fossem enviados dos confins da terra, o mundo seria conquistado e toda a língua confessaria o nome do Senhor Jesus Cristo. É princípio de dores, vai doer, vai, mas como uma mulher grávida, essa dor vai durar talvez algumas horas, alguns dias, talvez um ano. E onde nós estaremos quando tudo isso passar? Abatidos por causa da falta de dinheiro, por causa que já não temos tão bons empregos como tínhamos. A gente teve e não fez nada com isso. Fique de pé comigo nessa noite. Eu queria ser bonzinho nessa noite, irmão. É sério. Feche seus olhos. Você crê que suportando a dor você terá? Você crê que está sendo gerado aí dentro? Você crê que ao olhar para a eternidade as coisas do mundo deixam de fazer sentido na sua vida, irmão? Você crê num Deus que parece não estar nem aí com a sua necessidade, mas Ele só está esperando você praticar um princípio para que a glória dele se manifeste na sua vida? Você crê que as enfermidades que vêm sobre a tua casa e tua família são para a vida e não para a morte, irmão? Mais uma vez eu vou falar o que eu sempre falo. A fé que Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João nos ensinaram sempre foi uma fé para suportar, sempre foi uma fé para seguir em frente, para olhar para Ele. Sempre foi uma fé para entender que o mundo corre atrás de coisas corruptíveis, que a coroa a qual eles anseiam um dia apodrece. E a coroa a qual o Apocalipse descreve para nós, ela não está na terra, ela está no céu. Quando Jesus mostra para João em Apocalipse toda a condição das igrejas da Ásia, das 7 igrejas, isso representa um tempo cronológico da história da igreja. Muitos homens de Deus, e eu também, queremos que nós estamos no tempo de Laodiceia. Pensamos que somos ricos, pensamos que temos tudo, mas o Senhor nos diz que somos pobres, cegos, miseráveis e nu. E primeiro Ele mostra toda a desolação e a situação medíocre que a igreja se encontra e se encontraria até a volta de Cristo. Isso tudo João vê enquanto ele está na praia, na ilha de Patmos. Mas quando Deus quer mostrar a sua glória, o dia da sua volta, a triunfal volta de Cristo, e quando Ele vai derrotar de uma vez por toda o mal e levar a sua igreja para morar contigo, Ele sobe aqui. Só com nossos olhos no céu nós conseguiremos ver o propósito eterno de Deus para a nossa vida, irmão. Só olhando o céu, só olhando as coisas do céu, através da palavra de Deus. Jesus não conseguia mostrar na terra, por isso que Ele precisou levar João para os céus. Agora sobe aqui que eu vou mostrar as coisas que em breve devem acontecer. E aí o João viu o modelo de adoração nos céus. João viu os 24 anciãos.